Olá, gente do cooperativismo e do agronegócio. Estamos começando agora mais um Cooper News SC para você. Veja os destaques de hoje. Segurança familiar é o elo de perpetuação do sistema cooperativista. No quadro Temática, diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina comenta sobre o tema Matando um Leão por Dia. Sítio Agroecológico investe no turismo e esporte de aventura. Santa Catarina comemora 52 anos de plantio direto no Brasil. Produtor, quer mais produtividade no plantio de soja, milho e arroz? A FECOAGRO Fertilizantes possui uma dupla imbatível para essas culturas. Na base, o Nobre Alga Mais com alga marinha Lithothanium estimula a atividade biológica do solo. Na cobertura, o Cooper Animais com dupla proteção do nitrogênio e liberação prolongada. Os fertilizantes Nobre com alga mais e Cooper Animais estão disponíveis nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Um canal, 1000 histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, Lithothanium, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. E começamos o nosso programa de hoje citando um dos conceitos mais relevantes do cooperativismo, que é a segurança familiar como elo de perpetuação do sistema. Porque o cooperativismo entende que quando o pai, a mãe e os filhos estão na mesma sintonia, tudo roda mais levemente. E isso não está atrelado apenas à sucessão no campo. Está hoje muito visível nas atividades do dia a dia das cooperativas. E um desses exemplos você vai conhecer agora, na reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Consolidada como uma das principais indústrias de processamento de fertilizantes do estado, a FECOAGRO tem aperfeiçoado seu parque fabril de tempos em tempos. Aliado a isso, tem qualificado também a sua mão de obra interna. Hoje, são mais de 150 profissionais que atuam aqui diuturnamente. Gente que precisa estar afinada com os processos. Quando o pai, a mãe, quando o filho, a filha, o irmão saem de casa para trabalhar, junto vai a alegria e a satisfação de muita gente. O que ficam são as histórias contadas. Mas hoje não. Hoje vai ser diferente. A indústria não vai funcionar, os portões foram abertos para receber essa enorme família FECOAGRO. É para aproximar a família do colaborador, da indústria, conhecer o dia a dia dele e para que eles possam levar também para a sociedade o que a FECOAGRO faz, o que é a FECOAGRO, por que nós estamos aqui em São Francisco do Sul. E a gente tem 20 anos nessa atividade, né? Às vezes é bom fazer com que as pessoas entendam tal pai, tal mãe, tal filho. Isso mesmo, são 20 anos aí trabalhando aqui com a indústria de São Francisco e a gente sabe que muitas famílias não sabem o que o pai faz, o que a mãe faz, o que ele faz aqui dentro, como é que funciona o nosso sistema de produção. Né? Então, por isso a importância de trazer eles aqui. E o primeiro dia da família mostrou uma integração jamais vista.
130 pessoas passaram uma manhã deliciosa com a gente. Primeiro, conheceram como funciona todo o processo industrial e depois, divididos em grupos, passaram por cada uma das unidades de produção. O Pedro, que é dosador, trouxe a esposa Juliana e o filho Henrique. Para eles, viver isso foi algo especial. É muito gratificante, né? Poder trazer eles aqui na indústria hoje para conhecer um pouco do dia a dia do que é vivido por nós, colaboradores da indústria, né? E trazer meu filho aqui para mim é muito mais gratificante ainda, porque ele adora máquina, né? Então quando ele vê máquina, ele adora muito mesmo. E para mim é muito bom, cara. Como eu falei, eu tô aqui há 6 anos já, é uma empresa que eu gosto de trabalhar, eu me sinto bem, né? Fazendo o que eu gosto. Né? Então, assim, é gratificante poder trazer eles um dia aqui na indústria. Está sendo muito gratificante saber onde meu marido trabalha, é legal conhecer, porque às vezes chega cansado, estressado um pouquinho, mas agora a gente compreende um pouco mais, porque necessita muito de atenção dele e... É por aí. É por aí, no caso, né? Porque, imagina, trabalhar numa fábrica gigante desse e ter responsabilidade de um tamanho desse é muito importante. Deixa eu te falar, você imaginava a fábrica tão grande assim? Não, por fora parece minúscula e aqui dentro é gigante, meu, tem muita coisa. Então foi ótimo. Foi ótimo conhecer, muito legal mesmo o negócio ter esse contato da família com os empregadores daqui da fábrica, que é nossos familiares, né? Muito legal conhecer, meu filho tá amando. Já o Fernando trouxe o time todo. A esposa Franciele e as filhas Elisa, Laura e Giovana ficaram encantadas com o que viram. É muito importante porque assim, a gratificação que a gente tem da família estar aqui presenciando o nosso dia de trabalho aqui, né? Às vezes a gente passa aqui pela frente na BR de carro, o papai trabalha aqui, mas não sabe a dimensão que é a empresa que a gente trabalha hoje, né? Os setores, o que a gente faz aqui dentro. Daí a curiosidade desperta toda hora nelas que a gente passa aqui. E é muito feliz, cara, partilhar minha família aqui comigo nesse momento dia da família aqui na empresa, né? Uma coisa é contar a história, a outra é elas verem, né? Exatamente, é muito bom, cara. A alegria que é. E cada vez que elas passam aqui, querer conhecer, saber o que eu faço, né? Legal. Muito bom, muito bom. Muito interessante, né? Porque até então a gente nunca tinha vindo ver como que ele trabalha, o dia a dia dele, né? Como que é a empresa por dentro, assim, para mim foi muito interessante mostrar para minhas filhas também. Você imaginava esse tamanhão todo? Não, essa quantidade, assim, não tinha esse tamanho. Então quando o Fernando chegar estressado, sabe o que vai acontecer. Né? Já sei, tem que ficar bem quietinha. Fazer bastante carinho. Para as crianças, além do Homem-Aranha, a FECOAGRO criou também uma horta comunitária, onde envolveu todo mundo. Nós tivemos a ideia de implantar essa horta aqui na indústria, né? Justamente para demonstrar para as crianças o uso do nosso fertilizante que a gente produz aqui nas fábricas, né? De uma forma lúdica mesmo, né? Para que eles vissem como a gente usa esse produto, né? Também botar a mão na massa ali, né? Para se divertirem também com isso. Saber que isso aqui vai ficar, né? Para futuro, vão plantar verdura para consumo próprio. Com certeza, essa é a ideia mesmo, né? Para que os nossos colaboradores venham, plantem, cuidem também, né? Junto com a gente e também possam levar para casa para suas famílias para se alimentarem depois. Como todo novo projeto, ele começou assim meio cheio de dúvidas, mas terminou com a certeza do dever cumprido. Foi desafiador, porque é um projeto que a gente está fazendo pela primeira vez, então a gente tem que pensar em todos os pontos, desde a segurança e o bem-estar das pessoas que vêm visitar a indústria. Mas nós estamos muito felizes, porque é um sentimento de muita gratidão, essa integração, essa conexão da família com o trabalhador. E o feedback é positivo, né? Muito, muito, muito. Ver a felicidade das crianças interagindo com o Homem-Aranha, com os pais demonstrando o local onde trabalham com orgulho, esse sentimento de pertencer à FECOAGRO, de pertencimento é muito importante para nós. Fotos, fotos e mais fotos, porque é preciso mostrar onde a mamãe e o papai trabalham. Faz bem sim, Fabio. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, segunda-feira, é dia de comentário a cargo da FECOAGRO Santa Catarina. O diretor executivo Ivan Ramos comenta sobre o tema Matando um Leão por Dia. Matando um leão por dia. Essa força de expressão se usa quando se quer demonstrar que determinadas pessoas precisam estar sempre em luta para sobreviver. É assim que vive o setor agropecuário e cooperativista no Brasil. Precisa sempre estar mostrando suas angústias
seus problemas, seus resultados e sua importância para a sociedade. A compreensão sobre o valor do agronegócio e do cooperativismo estão sempre em xeque para quem não é do meio. Na área agropecuária, precisamos permanentemente lembrar à população urbana, aos políticos e os administradores públicos, que nossa importância não é só porque somos responsáveis pela produção de alimentos para a sobrevivência de quem vive nas cidades. Temos sempre que explicar que o agro é gerador de tributos para uma grande cadeia econômica, muitas vezes não perceptível nem pelos arrecadadores. É comum ouvirmos alguém das cidades dizer: os colonos estão sempre chorando. Também se ouve com frequência, principalmente das autoridades fazendárias, dizer: o agro não paga imposto. Nunca se leva em consideração o que o agro gera de impostos, e não apenas só o que arrecada. Alguém já parou para avaliar o quanto se movimenta na economia antes e depois do plantio ou das criações do campo? Alguém já avaliou a geração de tributos nos insumos, nos transportes, nas embalagens, na energia elétrica, nos combustíveis, nas máquinas e equipamentos, nas exportações e no consumo dos produtos advindos do agro? Poucos notam isso. Se não existisse o agro, uma boa parte da economia estaria afetada. Na mão de obra, nos serviços complementares, nas comunicações e muitas outras atividades das cidades que geram diversos tipos de tributos. Seria prudente que os críticos que dizem que o agro não paga imposto avaliassem todo o complexo para ver a importância desse setor. Os indicadores econômicos dizem que em Santa Catarina o agro é responsável por aproximadamente 30% do PIB, o Produto Interno Bruto, ou seja, a soma dos bens e serviços da movimentação econômica. Se considerarmos todos os setores que movimenta, certamente esse número ultrapassa 50%. Mesmo assim, cada vez que o agro reivindica algo dos poderes públicos para a garantia da continuidade da atividade, tem que fazer 1000 explicações e nem sempre é ouvido. O cooperativismo vai na mesma linha. Poucos reconhecem a importância que o setor tem para a sociedade e não beneficia apenas seus associados na economia de escala, na inclusão social e na distribuição de renda. Ele movimenta a economia e facilita o acesso das pessoas aos benefícios da coletividade, independentemente do ramo em que atua. Já está provado que onde tem cooperativa, o índice de desenvolvimento humano é melhor. E esse setor também tem sempre que estar justificando sua existência, principalmente para os políticos e autoridades que estão no poder. Agora mesmo está sendo travada uma batalha no Congresso Nacional, onde a reforma tributária, em suas leis complementares, não estão querendo reconhecer o ato cooperativo. A Constituição Federal admite o adequado tratamento tributário ao cooperativismo, mas iluminados do governo tentam não reconhecer isso. Não está se pedindo isenção de impostos. Estamos querendo evitar que o associado de uma cooperativa pague 2 vezes em cima do mesmo produto ou serviço. Se o cooperado já paga seus impostos, não há razão da bitributação, já que ele faz parte do processo. A cooperativa é a extensão do cooperado e ela ajuda a ele organizar suas atividades, proporcionando inclusive segurança fiscal nas suas atividades e, consequentemente, para o erário público. Estamos num momento importante para a definição sobre o tratamento do ato cooperativo em Brasília e esperamos que os nossos parlamentares, que irão votar as leis, avaliem com profundidade a importância da existência das cooperativas. E os cooperados desse país afora, fiquem atentos de como votarão nossos deputados e senadores.
Se não estiverem no nosso lado, nas próximas eleições deverão ter o adequado tratamento eleitoral nas votações nos candidatos. E agora vejam os assuntos que teremos depois do intervalo. Sítio agroecológico investe no turismo e esporte de aventura. Santa Catarina comemora 52 anos de plantio direto no Brasil. Produtor, quer mais produtividade no plantio de soja, milho e arroz? A Fecoagro Fertilizantes possui uma dupla imbatível para essas culturas. Na base, o Nobre Alga Mais com alga marinha Lithotanium estimula a atividade biológica do solo. Na cobertura, o Cooper Animais com dupla proteção do nitrogênio e liberação prolongada. Os fertilizantes Nobre com alga mais e Cooper Animais estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a Fecoagro está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados Fecoagro, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, Lithothamnium, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. E nessa segunda parte do programa vamos mostrar o que a equipe de reportagem do programa SC Agricultura encontrou no oeste catarinense para mostrar como o turismo rural também desperta a atenção de agricultores que buscam um novo negócio no campo. Você vai conhecer agora um sítio agroecológico que inovou na produção de frutas exóticas e na prática de esportes de aventura. Um recanto escondido no meio da floresta. Assim é o sítio agroecológico Cherobim Santos, de São Miguel do Oeste. Com todo esse potencial de contato com a natureza, a propriedade agora está inserida em um roteiro de turismo na região. O turismo rural aponta vários caminhos para a propriedade agrícola se desenvolver: educação ambiental, esporte de aventura, hospedagem, alimentação. O turista que vem aqui tem a oportunidade de acompanhar o dia a dia da propriedade rural e levar para casa não apenas produtos, mas também a experiência da vida no campo. O que esse sítio propõe, trabalha no turismo? Trabalha no sentido de mostrar uma diversidade de plantas, certificação agroecológica, uma lavoura comercial de pitaia, né? E também lavoura comercial de limão e figo. E nessa propriedade, então, então tem trilhas, tem uma tirolesa de 500 metros, então tem um misto entre o turismo pedagógico, o turismo de conhecimento do rural e também o turismo de aventura. Então a propriedade ela vende recursos onde tem trilhas, cachoeiras, tem uma mata, vegetação nativa e também a questão das frutas, na vivência no campo, de ter esse espaço, uma reserva grande,
né, do verde, da diversidade, de plantas diferenciadas que as pessoas não têm no meio urbano ou também não têm nas outras propriedades com essa característica. O Cláudio trouxe uma inovação aqui na propriedade dele em São Miguel do Oeste, o cultivo da pitaia. Em Santa Catarina, o principal polo produtor fica na região sul do estado. E como é que foi essa ideia de trazer a pitaia aqui para o extremo oeste catarinense, Cláudio? Bom, num primeiro momento a gente imaginava sempre no supermercado. Encontrava as frutas, a pitaia a gente sempre admirava muito, uma fruta tão bonita e aí a gente começou a ficar pensando por que não era produzida aqui, né, na nossa região. Aí a gente começou com algumas pesquisas, foram 2 anos. 2015 a gente identificou assim um desenvolvimento muito bom, tivemos até algumas frutas e a partir daí a gente começou a focar mais. Então fomos fazer curso, né? Eu e minha esposa fizemos cursos para produção, cursos presenciais, cursos online. E aí, 2016 e 2017, a gente implementou o pomar aí com uma finalidade comercial mesmo. Então, em torno de 1.000 plantas. E hoje já temos boa parte dela adulta, produzindo. Algumas partes a gente está já fazendo uma renovação do pomar. E com o intuito de chegar em torno de 20 toneladas por ano nessa área. Essa aqui é uma propriedade oriunda do crédito fundiário. Ela é uma propriedade com sucessão familiar também, então a família que está aqui já assumiu depois que o primeiro proprietário comprou, que eram os seus pais, e ela segue produzindo e é importante destacar que é algo inovador, algo diferente, né, que a família buscou, que eles buscaram o seu próprio conhecimento e a EPAGRE está junto para dar o suporte quando necessário, com as políticas públicas, destacamos aqui o crédito fundiário, mas também as políticas públicas do governo do estado de Santa Catarina, para que eles possam desenvolver as suas atividades, quando necessário, obter o crédito, seja ele junto ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural ou também junto ao sistema bancário. A EPAGRE está pronta a fazer o acesso ao crédito da maneira que for possível e necessário. Então, aqui, esse é um modelo típico de propriedade assistida e eu diria assim que a grande política pública que nós temos aqui também é o trabalho de extensão rural desenvolvido aqui pela equipe municipal. Uma propriedade diversificada, vários tipos de frutas que vocês colhem aqui, mas também tem esporte de aventura, né, Cláudio? Isso, realmente. A gente tem a produção de frutas, né? E aí, como são frutas exóticas, aí houve o pessoal ficou muito curioso, né? Começou a vir visitar, aí surgiu a ideia do Colipag, e aí foram surgindo outras ideias. A gente tem um espaço bom, aí foi criado algumas trilhas na mata, tem cachoeiras, e aí surgindo a ideia da tirolesa. A gente também, né, foi atrás de pesquisa, de viabilidade principalmente, e aí também uma pesquisa de público, uma pesquisa mais no boca a boca, né? Então a gente viu que era viável e aí também investimos nessa atividade também mais radical. O município catarinense de Atalanta, no Alto Vale do Itajaí, sediou recentemente o Seminário de Plantio Direto para comemorar os 52 anos de criação desta técnica no Brasil e também homenagear o seu criador, Herbert Bartz. A reportagem foi produzida pela RBA-TV para o programa Agrocultura. Vamos rever também o depoimento do homenageado em entrevista ao programa Oeste Rural, quando ele esteve aqui no nosso estado. Esta caminhonete de 1951 é um dos símbolos do plantio direto no Brasil. Ela pertencia a Herbert Bartz, que foi o pioneiro nessa forma de cultivo na América Latina. Ele implantou o sistema no início da década de 70, em Rolândia, no Paraná. A filha, que é bióloga e mora em Portugal, conta que na época o pai abandonou a forma convencional de plantio, com o revolvimento do solo, por causa da erosão. Meu pai começou essa revolução porque ele tinha decidido que ele não podia mais fazer agricultura, perdendo o solo dele para erosão. Ele conheceu o plantio direto nos Estados Unidos e foi quando ele trouxe para cá.
E quando assim ele começou, né, todo mundo falou que ele tinha enlouquecido de vez. E ele inclusive era conhecido na época como um alemão louco que plantava no mato por conta dessa revolução que ele fez. Então era como todo o sistema na época era baseado no convencional e na adubação química, isso era muito anormal. E foi daí um processo que ele, na insistência, ele sabia que esse era o melhor caminho. Ele, né, continuou e, claro, conseguiu mais adeptos ao longo dos anos e esse movimento ele foi crescendo, né? Foi por conta do pioneirismo de Bartz que no ano passado foi instituído por lei no Brasil o Dia Nacional do Plantio Direto, que é em 23 de outubro. Apesar de ter se destacado no Paraná, Herbert Bartz, filho de imigrantes germânicos, nasceu em Rio do Sul em 1937. Ele faleceu aos 83 anos. É uma história marcante e um legado que a filha faz questão de compartilhar. Também é a minha bandeira hoje levar esse legado e contar essa história justamente porque ela é muito bonita, ela é única no mundo. A caminhoneta é um dos símbolozinhos, porque no norte do Paraná, quem vê ela sabe que é um Bartz, sabe que era dele, né? E também faz parte da minha história, na minha pós-graduação, mestrado, doutorado. Com esses pequenos elementos, a gente levar essa história adiante para o pessoal conhecer mais e valorizar aquilo que a gente tem como nossa história de agricultura brasileira, né? A Marie foi uma das palestrantes do 8º Encontro Catarinense de Plantio Direto, sediado em Atalanta. Um evento de 3 dias, tudo para divulgar conhecimento e tecnologias sobre essa forma de cultivo. O Plantio Direto está fazendo, nesse ano, 52 anos. Desde as suas primeiras experiências. E por incrível que pareça, nós ainda temos gente com resistência a isso, né? E é uma coisa que a gente pode dizer assim, ó, que é tão simples, porque nós voltamos quase ao início da agricultura, quando o homem não preparava o solo. Porque nós não precisamos preparar o solo, nós não precisamos revolver para que ele produza. O princípio do plantio direto, do sistema plantio direto, é a cobertura permanente do solo, assim como tem o solo debaixo do mato. Da mata. Esse é o objetivo, a gente cobrir o solo para evitar que a chuva que caia sobre ele escorra e leve junto os nutrientes e leve junto aquele solo que o produtor gastou tanto para preparar. Nós vivemos um momento de transformação na agricultura. Nós saímos do modelo tradicional, onde é que se trabalhava muito a questão de cultivar o solo com arações e gradagens, e entendemos que esse sistema não dá mais. Precisamos trabalhar sistemas sustentáveis de conservação do solo. Parece que, na medida que nós geramos mais soluções, apareceram muito mais problemas, né? Porque, apesar a tecnologia hoje contempla quase 90% da área cultivada, parece que houve um retrocesso no sentido que muitos agricultores esqueceram a intensidade do nosso clima tropical, com chuvas que passam de 120 a 150 milímetros por noite, que ultrapassa a capacidade do solo, mesmo em plantio direto, né? O objetivo nosso é transformar o solo numa esponja que chupa água por dentro. E isso não é possível com somente soja e trigo, né? E aí tem que ter uma boa palhada também, né? Não se faz plantio direto com pouca palhada. Eu digo, como essa praticamente monocultura de soja ou trigo, não é possível de dar para o solo esse volume de palha, né? Então exige duas coisas: rotação de cultura, principalmente com milho, no verão, e uma cobertura no inverno que mantém o volume de massa verde ou seca e, por isso, é responsável pela vida microbiana e macrobiótica do solo, né? Como foi apresentado ontem, de uma maneira convincente, nós não podemos pensar só em 2 anos, temos que pensar em prazo de 10 até 25 anos. E nesse tempo, com segurança, vão acontecer chuvas pluviais. São aquelas que ultrapassam os 100 milímetros por noite ou, às vezes, 90 milímetros por hora e não tem sistema precário que consegue absorver essa água. O efeito esponja não funciona, né? E depois da homenagem aos 52 anos de plantio direto no Brasil e o destaque para Herbert Bartz, o programa Cooper News SC de hoje termina por aqui. Um grande e cooperado abraço para você e sua família e até amanhã.